Bem-vindos ao capítulo de hoje de Mais que Petiscos. Eu sou António Martinho, presidente do Turismo do Douro, e hoje estamos no Douro, mas no distrito de Viseu. Mete na cabeça que não estou aqui a competir num torneio. Não é andar aos empurrões para ver quem chega primeiro. Ser verdadeiro não é imitar o que vês na TV o dia inteiro. Não é por eu. Desejo falar-vos desta região, construída através dos séculos pelo esforço do homem, que para sobreviver plantou nas encostas do Douro vinha desde há muitos séculos, designadamente desde o tempo dos romanos. Esta região produz vinho de alta qualidade, a começar pelo vinho do Porto. Produz também excelentes DOCs Douro e espumantes e vinhos moscatéis. Um dos bons exemplos das quintas do Douro é a Quinta de Nápoles e um dos bons enólogos é o Dirk Nipor. Bem-vindos ao Douro, sou o Dirk Nipot, a minha família já cá está há 5 gerações e bem-vindos a uma região que eu considero a grande região, uma das mais fantásticas regiões no mundo vitivinícola. É a região mais dramática, eu não vou lhe chamar a mais bonita, mas é um bocadinho como a Ribeira Sacra, só com um ponto grande. É dramático, é uma região que não se pode exprimir em fotografia. Tem que se vir cá a conhecer. A discoteca a deitar fora o people com as mãos no ar. O DJ a mixar, a pôr a tropa a dançar. Don't stop, traz a tua crew, a festa é aqui. DJ B-Boy, Vitor MC. Temos que entender que o Douro é especial também por ser grande. Estamos a falar de 45 mil hectares de vinhas, que vão de 80 a 800 metros, norte, sul, este, oeste. Isto complica, de certa maneira, a vida, mas dá-nos exatamente a possibilidade de fazer grandes vinhos do Porto, fazer grandes brancos e fazer grandes vinhos tintos. Fazer vinho é um bocado como cozinhar. Eu penso que a base de um grande vinho, a base de uma grande cozinha, são os produtos. Assim, ser feliz é ouvir um som e ficar tipo em transe. Uma definição que não está bem ao nosso alcance é passar numa rua, deixar lá um tag. Hip hop é desafiar o MC que se segue. É modo vida, modo ser, modo estar. Hip hop é o que sou e o que sou, vou continuar, ó. Esta região tem como produto turístico de excelência exatamente a gastronomia e o vinho. Gastronomia também ligada à quinta, ligada ao trabalho da quinta. Aliás, a quinta é o elemento estruturante da região do Douro. Mas essa gastronomia passava também pela comida que os proprietários das quintas davam aos trabalhadores que vinham daqui do próprio Douro, da zona alta de Trás-os-Montes ou das Beiras e até da própria Galiza. Traz a tua crew, a festa é aqui. DJ B-Boy, Vitor MC. Hip Hop, so where we és tu right now. Don't stop, põe as mãos no bar, sente o beat. Throw your hands up and move your feet. Felizmente, hoje temos chefes de cozinha qualificadíssimos que souberam aproveitar esta tradição alimentar do Douro e a souberam melhorar. O chefe Rui Paula é um dos bons exemplos e o DOC atrai ao Douro hoje pessoas, turistas que vêm de propósito para poder saborear e degustar os pratos que o chefe Rui Paula faz a partir da cozinha tradicional e modernizando-a. Ele contribui também, assim, para afirmar o Douro como um destino turístico de qualidade. Eu sou o Rui Paula, encontramos no restaurante DOC. O DOC é um restaurante que se encontra no distrito de Viseu,
mas a localidade é Folgosa. Folgosa é uma terra que se encontra também, posso dizer, na marginal mais bonita de Portugal, na minha opinião, entre a Régua e o Pinhão. Portanto, este restaurante encontra-se no Douro Vinheteiro, Douro Património Mundial, onde se faz o vinho do Porto, onde estão as vinhas mais emblemáticas. Logo, uma região muito bonita. O que tenho a dizer deste restaurante é que é um projeto que tem 3 anos, tem tido sucesso pela paisagem onde se encontra, de facto, porque é uma paisagem única, e acho que nós estamos também a fazer um bom trabalho, pegando nos produtos portugueses, que são muito bons. Como sabem, temos um bom peixe, uma boa carne, bons vegetais, e pegamos nesses produtos e tentamos dar uma roupagem nova, portanto, sendo cosmopolita e enaltecê-la. É o que a gente faz aqui. O arquiteto foi o Miguel Saraiva, é um arquiteto de Lisboa, onde teve essa preocupação, com certeza, onde há esses passadiços todos em madeira. Portanto, esta parte envolvente todo o restaurante é, de facto, muito bonita. A equipa no Docks é de 20 pessoas, mas cabe também dizer que ao todo somos 40 efetivos, porque temos outro restaurante que é o DOP no Porto. DOC, Dominação de Origem Controlada, que é o que quer dizer, mas que devemos registrar em degustar, usar e comunicar, e o DOP, que é o que se encontra no Porto, é degustar e usar no Porto. Como sabem, DOP é a Dominação de Origem Protegida, ou seja, temos um restaurante que é este, que está nos vinhos, e temos outro que é de produtos. Como sabem também, um restaurante não é só comida, portanto tem que ter um bom serviço. O serviço é essencial, portanto nós temos 10 pessoas na sala. E porquê é que é essencial? Porque se nós estamos na região de património mundial e é por causa dos vinhos, temos de ter uma boa carta de vinhos. Portanto temos mais ou menos 300 e tal referências, no outro restaurante até temos 560, mas neste aqui damos preferência aos do Douro, a vinhos do Douro, porque hoje o Douro faz, de facto, vinhos DOC muito bons. Logo, temos uma carta muito extensa. Há qualquer coisa de leve na tua mão, qualquer coisa que aquece o coração. Há qualquer coisa que quente quando estás, qualquer coisa que prende e nos desfaz. Como sabem, como tudo na vida, tem que haver um começo, é verdade. E deve-se começar como uma casa. Uma casa começa com os alicerces nunca por telhado. Portanto, comecei no Cepa Torta, que era um restaurante que se encontra em Lisboa, que hoje não tem a ver connosco. De qualquer maneira, estive lá 15 anos. 15 anos a fazer só comida tradicional. Porque eu não acredito em ninguém, ou neste caso, falando de um chefe de cozinha, que não sabe cozinhar os produtos regionais do seu país, os seus produtos, os mais básicos, aquelas comidas que, em princípio, será mais fácil, mas que não é.
ou seja, um cabrito assado, um cozido à portuguesa, um arroz de feijão com pataniscas, que depois possam elaborar alguma coisa. Portanto, foi nesse restaurante que, de facto, fazíamos só comida tradicional e onde houve um trabalho árduo. Para te ver, tens os raios puros no luar. Sou quem grita fundo para te ter. Fazes muito mais que o sol. Fazes muito mais que o sol. Depois de alguns anos, comecei a fazer alguns estágios, evidentemente, e a aperfeiçoar a técnica para chegar a este DOC e apresentar a tal comida com uma roupagem nova, ou seja, uma comida mais contemporânea. Mas o que é uma comida contemporânea nunca saindo das raízes, ou seja, pegar na comida tradicional, dar-lhe um ar moderno, é o que a gente acho que é assim que se deve fazer, mas nunca, nunca perder a alma, o gosto, porque as pessoas essencialmente querem é comer. Portanto, não querem muito, na minha opinião, uma comida com muita pirotecnia. Não há necessidade. Há necessidade de apresentar bem, dar uma roupagem nova, mas que de facto as pessoas saiam agradadas, que gostem da comida. E de facto, só pegando os nossos produtos nas nossas receitas mais antigas e depois dar-lhe um toque especial, acho que aí é que marcamos a diferença. É isso que a gente faz nos nossos restaurantes. Mas que juntos somos mais. Quero ser razão para seres maior. Quero te oferecer o meu melhor. Quero ser razão para seres maior. Quero te oferecer o meu melhor. O casamento entre a comida e o vinho é fundamental. Vamos começar a apresentar o prato. Aqui temos todos os ingredientes para fazer esta receita. Asas de pintada com vieiras. Vieiras, as asas de pintada, o cogumelo de Vila-Flor que se chama repolga, um champignon. Aqui temos ervas babies, que são sakuras, são ervas japonesas. O azeite que vamos precisar, azeite de basílico, ou seja, é as ervas do manjericão a ferver em azeite e depois é coado que vamos precisar também. Vamos precisar do caril e da flor de sal. Então, vamos começar a cortar as vieiras. Temos as vieiras cortadas e vamos salteá-las em azeite. É só azeite. E elas vão ser salteadas. Vamos pôr um pouco de flor de sal. Já está. E agora, um pouco de caril. E agora um nico, muito pouco de manteiga. Só para amaciar. E vamos reservar as vieiras. Agora vamos saltear as asas de pintada. Pintada é uma galinha da Índia ou uma galinha mais pequena. Muitas vezes não nos podemos só basear em memória gustativa da avó, da tia, de alguém que nos deu a provar. Também temos que viajar e temos que provar outras comidas. Aí também tiramos ideias. Também é fundamental correr mundo para depois também chegarmos ao nosso espaço e criarmos. Não temos só que nos basear na memória gustativa que tínhamos. Também temos que ir mais além. Mas mesmo aí, depois no sabor que vamos dar às coisas, esse tem que ser o nosso. Só assim é que seremos diferentes. Só assim é que marcamos a nossa posição. Está listo? Quando começa a ficar dourado aqui, a pele. Agora vamos meter aqui no forno. Tem que estar 5 minutos
a 170 graus. Ainda falta aqui saltear os cogumelos. Isto é um cogumelo, corta-se assim, numa juliana mais grossa e vai a saltear. Sal, ou flor de sal. Temos que saltear isto para ficar crocante. Eles foram saltear em cru. Isto é em cru, é só cortar, saltear em cru. Quando eles estiverem tostados, crocantes, estão prontos. E agora vamos pôr a sakura, assim. Muito bonito estes rebentos. Vamos pôr as vieiras um bocadinho ao forno só para dar um toque de calor. Aqui temos o azeite de manjericão que vamos temperar estes rebentos. Vamos pôr um pouco de flor de sal também aqui em cima, pouquinho, nunca muito. Dispor estes cogumelos. Portanto, isto é um prato que é terra e mar. Terra dado pelos cogumelos, pelas ervas e pela pintada. E depois o mar, que é a vieira, muito aromático. E vamos pôr neste para absorver e temos as asas pitadas com vieiras agora prontas. Como bem, o prato está rematado, está pronto. Agora daqui vai para a mesa. Isto é uma entrada que nós temos aqui no DOC. Espero que desfrutem, que gostem e que voltem sempre. É o que a gente espera neste restaurante, é que as pessoas voltem sempre.